Hoje vamos apresentar um trabalho sobre deficiência relativo à matéria de psicologia. Meu nome é Débora. Meu nome é Gabriel e o grupo também é composto por João Guilherme Gontijo, Matheus Silva, Túlio Vieira e Vitor Januário. Esse trabalho está dividido em 5 partes. Uma rápida introdução, direito das pessoas com deficiência, lei de cotas, deficiências preferidas e desculpas, e uma conclusão. Na introdução, primeiro a gente tem que definir qual o melhor termo a ser usado para se referir a pessoas com deficiência. E claramente termos pejorativos não, por motivos óbvios, mas esses termos são geralmente usados de forma ofensiva, diminutiva, e eles são errados porque geralmente eles definem e limitam a pessoa apenas por suas deficiências. Agora, a gente também destaca 2 termos, que é a pessoa portadora de deficiência e pessoa portadora de necessidade especial. Esses 2 termos já foram oficiais e eles caem em desuso porque o termo portar dá a ideia de portar algo. Alguma coisa que você pega e deixa em outro lugar. Por exemplo, portar uma mala. Entretanto, a deficiência não é algo que você porta, ela geralmente te acompanha pela vida toda. Então esse termo não é correto, esses termos não são corretos. Assim, depois de bastante discussão, se chegou no termo pessoa com deficiência, que é o termo oficial e que hoje está em uso. Agora eu vou falar um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência. E são 13 direitos totais, que foram definidos na ONU em 1975. E aqui a gente destaca apenas 5, só pelo tamanho mesmo do trabalho. O direito de gozar de uma vida digna, tão normal e plena quanto possível. Os mesmos direitos civis e políticos que os demais seres humanos. Direito de medidas que permite alcançar a maior autonomia possível. O direito ao tratamento médico, psicólogo e funcional, que lhes permita desenvolver o máximo de suas capacidades e aptidões. E o direito de ser protegido, de proteção, na verdade, contra toda exploração, todos os regulamentos e todos os tratamentos de natureza discriminatória, abusiva e degradante. Vou falar um pouco agora sobre a lei de cotas. E essa lei basicamente define o número de funcionários que uma empresa tem que ter por lei, funcionários com deficiência, de pessoas com deficiência. As empresas essa lei se aplica a empresas com 100 ou mais funcionários. E a gente destaca aqui 4 casos, na verdade. Até 200 funcionários tem que ter 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E mais de 1.000 funcionários, 5%. Como muitas vezes as leis não são cumpridas, foi necessário a criação de multas para aqueles que a desrespeitam. As multas são aplicadas dentro de um valor ao depender do número de empregados existentes dentro da empresa. Essa lei ela é calculada com base no número de dias que a empresa esteve abaixo do mínimo de funcionários com deficiência exigida. Esse valor varia, como já dito, entre o número de empregados da empresa e entre um valor supondo uma empresa de 100 a 200 empregados, no valor de entre 2.143 e 2.571. Esse valor depende do juiz a que foi encarregado o caso, né? Um fato importante a se destacar é que cerca de 827 mil vagas estariam disponíveis hoje no Brasil para pessoas com deficiências caso a legislação estivesse sendo cumprida. Outro ponto importante a se destacar é que o valor máximo da multa aplicada é de 214 milhões. Esse valor representa uma quantidade bem superior quando comparado aos gastos que uma empresa teria investido em acessibilidade. Ou seja, seria muito mais vantajoso, tanto para a empresa quanto para as pessoas com deficiência, que a empresa tivesse se disponibilizado em investir mais em acessibilidade
e contratar as pessoas e especializar as pessoas com deficiências a trabalhar para ela. No entanto, não é o que acontece atualmente. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as deficiências preferidas e desculpas. Esse termo de deficiências preferidas é relativo a um termo muito utilizado no mercado pelas empresas que muitas vezes pagam pessoas com deficiência para não irem trabalhar. Isso acontece porque as empresas alegam que essas pessoas não têm capacitação e especialização necessária para ocupar as vagas disponíveis no mercado. Então, elas contratam pessoas com deficiência para não irem trabalhar e essas pessoas são chamadas na empresa somente nos dias em que ocorre fiscalização do Ministério Público. Existe também a famosa procura por pessoas com deficiência sem deficiência, que acontece quando os gestores e recrutadores preferem contratar pessoas com deficiências que exigem menor esforço de adaptação e preparo para a empresa. Supondo um exemplo de uma pessoa que não tenha metade de um braço, por exemplo. A adaptação desse tipo de pessoa para um determinado serviço é muito mais simples e mais rápida do que para uma pessoa que seja cega ou seja muda. Então, as empresas muitas vezes contratam essas pessoas com deficiência sem deficiência, digamos assim. É um termo muito utilizado. Outra coisa que acontece são essas desculpas, né, dadas pelas empresas. Como dito anteriormente, as empresas alegam a falta de capacitação e especialização dessas pessoas com deficiência. E, além disso, uma especialista no direito do trabalho, a Lilian, ela fala que muitas vezes as pessoas com deficiências preferem complementar a renda com atividades informais do que procurar um trabalho com registro em carteira. E, com base nisso, uma deputada, a Maria Lúcia, criou um centro de capacitação para os deficientes, que já tem um projeto de inclusão digital em Braille e atualmente é bem sucedido. Aqui, por fim, nós vamos citar um estudo de caso da Natura, em que, ao final do ano de 2019, o percentual de pessoas com deficiência era de 7,2%, e a meta atual para esse ano de 2020 é de 8%. Isso mostra que a empresa está bem acima do valor mínimo, que a cota legal é de 5%, além de que 50 funcionários já foram formados como padrinhos dentro da Natura. Esse é um projeto deles, em que empregados da empresa, se voluntariam a aprender Libras e apoiam os colegas com deficiência auditiva no dia a dia do trabalho. Isso mostra uma preocupação da empresa e que não são todas as empresas que tratam de forma negativa as pessoas com deficiência.